Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui no último episódio da abertura de processo criativo do Maria Padilha, o avesso da saia. Hoje a gente vai falar com vocês sobre o trabalho corporal no espetáculo, a pesquisa dos corpos dessas personagens e de como pensamos isso, né, Teta? Desde o começo, quando eu peguei o texto pela primeira vez, eu logo vi o desafio que era, principalmente para a atriz, fazer um espetáculo desse. Porque é uma atriz fazendo dois personagens naquela época, na primeira versão. E eu acho que a magia dessa história está justamente nesse lugar, de uma intérprete fazer dois personagens. E desde o começo, esse foi o pensamento que comandou o nosso raciocínio, né? Em brincar nessas personagens entrando e saindo desse corpo. Por aí vocês percebem o desafio que eu falei, né? São duas personagens brigando pela posse desse corpo. Então não é simplesmente fazer duas personagens. A gente tem uma querendo entrar no corpo, a outra não querendo deixar, uma imitando a outra, ou seja, são várias possibilidades aqui e um corpo para tudo isso. Como é que foi, Teta, passar por essa história? Assim, foi desafiador, né? Porque no início a gente nem sabia como fazer isso, você lembra? Então nós começamos fazendo testes, né? E a gente colocava coisas, tirava coisas, né? Eu tive muita sorte, porque eu ensaiava numa sala que tinha um espelho grande, então eu podia me ver, né? Podia me ver e descobrir movimentos ali. Mas, assim, a minha maior preocupação no espetáculo era não deixar rastro de uma na outra, né? Então, assim, trazer a energia de uma e trazer a energia de outra e fora isso, como era só eu em cena, então eu não podia ficar sem segurar o olhar da plateia. Então eu não descansava hora nenhuma, né? E isso tudo segurando corporalmente, né? Na hora que não era o corpo, era a voz. E foi difícil. Foi desafiador. Eu lembro que a gente trouxe a gente pesquisou muito, né? Construiu muitas partituras, lembra? No começo foi uma coisa, assim, buscando, né? A gente tirou texto, né? Pesquisando. Por isso que a gente levou um ano no começo, né? A primeira vez para montar foi um ano. E era tão difícil sair de uma para passar para outra, que eu me lembro que essa transição eu tinha que ensaiar várias vezes, repetir várias vezes. E aquilo tinha que entranhar no meu corpo, na minha célula, ficar orgânico em mim, para eu conseguir fazer em cena, senão ficava difícil. Então, eu acho que é um espetáculo muito visceral nesse sentido. Assim, né? Mas ele é visceral justamente por conta desse lugar do corpo. Porque a gente não ficou preocupado com uma voz. A gente se preocupou com o corpo, com os estados que o corpo atinge, a respiração que aquele estado provoca e a partir daquela respiração trazer um ar e uma voz que resultou naquela pesquisa. E o oposto, porque são duas personagens antagônicas, são dois opostos, o mesmo acontecendo do lado de cá. E aí a gente imprime o jogo, né? Na verdade, a gente não preocupou com o formato do corpo e nem com o estereótipo de um corpo. Igual no teatro a gente tem esse costume, né? Assim, a gente cria uma personagem que ela tem um formato, uma forma, um corpo, né? E a gente vai ali. E a gente até pesquisou isso também, né? De ter um corpo, alguma coisa que chamasse. Mas aí a gente abandonou essa ideia e a gente ficou na energia da coisa. Exato. Né? No que o Estado solicitava. Eu achei interessante. Muito. E o interessante, como eu já tinha falado, não sei se eu já cheguei a falar, mas é que desde o começo,
essa importância do corpo no trabalho, ela coloca o trabalho quase como um espetáculo de dança. A dança sempre foi muito presente desde a primeira versão e até hoje é. É claro, a gente está falando de um espetáculo que fala de uma pombogira, que traz uma história de religiões afro-brasileiras, enfim, tem tudo, é tribal, é ritual, tem percussão em cima, então não tem como sair desse lugar do corpo, respondendo a todos esses estímulos, né? Mas é interessante a trajetória que a gente traçou até hoje. A gente começou nesse lugar ali. Da primeira versão, a gente não tinha assumido completamente essa história, a gente ficou mais por uma dança contemporânea, o Cláudio estava junto com a gente, né? E buscando outras formas de falar, até a música era outra proposta, né? A gente falou assim, não vamos buscar uma reprodução da religião, então a gente estava tentando contar a história por outro lugar. Na segunda temporada, a gente falou assim, não é. Agora a gente nós somos outras pessoas, vemos isso aqui de uma outra forma. Entrou o percussionista, a tabaque, a macumba veio com força, o negócio pegou fogo, a gente arrepia, e aquilo ali veio com tudo, né? E a gente gostou disso, né, Teta? Gostamos disso também. E a gente chega num lugar onde a atriz sentiu a necessidade de ir buscar uma aula. Aí partir para agora, né? A gente fez aula, eu fiz aula de dança afro e também de dança flamenca, tentando trazer um pouco dessa coisa, assim, eu não sou bailarina, mas nessa preparação corporal ter alguma coisa nesse lugar, né? Assim que eu acho que vai colaborar para a peça. Mas uma coisa que eu queria falar antes disso é que na primeira versão, como eu não conhecia nada de pombogira e eu me lembro de ensaios assim com os meninos, principalmente com o Cláudio, né, que trabalhava essa coisa corporal, que eu estava fazendo uma coisa e parece que tinha uma força, você lembra disso? Uma força que passava na frente, assim, então, por exemplo, eu ia pegar um leque, eu sentia que já tinha pegado. Eu ia fazer alguma coisa, eu sentia que tinha uma coisa que passava na minha frente. Você lembra disso, um dia que eu comecei a chorar? Eu lembro de você falar isso, mas eu nunca entendi, Teta. E não estou entendendo ainda. Mas eu entendo, eu assim... Eu acho que era, assim, eu acho, né? Que era Maria Padilha me ensinando, entendeu? Como que eu tinha que me portar naquele momento, assim. Eu sempre pensei isso, assim, eu senti uma força na minha frente, sabe? E muitas cenas que eu descobri, porque eu trabalhava muito sozinha, isso sim, né? Muitas cenas que eu descobri eu acho que ela me ajudou, que ela me intuiu, porque, assim, eu ficava um pouco perdida, né? Então, eu acho que teve uma direçãozinha dela, assim, nesse lugar. Que bom. E aí, já falando, eu queria falar um pouquinho da voz, né, que a gente estava conversando aqui agora, desse lugar da preparação vocal, né, ser junto com a preparação corporal, né, o trabalho de voz é corporal também, que a gente estava falando, que esse lugar de falar, porque eu falo o espetáculo inteiro, então, comentando aqui que, assim, eu não sei o que é ficar sem trabalho vocal, porque a minha vida inteira eu fui atriz, mas eu não sei se acontece isso com todas as pessoas, que quando eu não trabalho a voz, assim, parece que a voz não sai com facilidade. Eu estou falando certo aqui agora? Não, tá. É justamente isso, porque é tudo corpo. Voz é corpo também. E aí, se você não trabalha, se você não exercita, realmente é dificuldade. Isso aí
É o essa mesmo coisa lugar. do articular, né? É. Das palavras saírem com facilidade, de sair com uma certa maciez, assim. Se eu sinto isso na vida, né? Se eu não estou trabalhando, parece que fica tudo mais difícil. Nara, lembra quando a gente estava conversando sobre se a arte é necessária, da importância da arte? Vem aqui falar aquele negócio que você falou tão bonito aquele dia. Então. Oi, gente. Eu tava, assim, é que a gente estava conversando aqui que mesmo sem querer fazer política, né, o artista, o fato de exercer, né, o seu ofício já é um ato político, né, porque é através da arte que a gente consegue, de uma maneira muito amorosa, transformar, tocar as pessoas, né. Então, a gente trabalha com temas muito dolorosos, difíceis, através da arte para falar. E o Maria Padilha traz muito disso, né? Fala sobre a intolerância religiosa, fala sobre o acesso, né? O tomar esse corpo, o nosso corpo, né? Descobrir o prazer, né? Ter a felicidade, né? De saber as possibilidades, né? Que esse corpo pode nos dar de felicidade, de prazer, enfim. Então, são vários pontos que são tocados aí, que são transformados, né? Com muito cuidado. E esse trabalho, né, que é muito com o corpo, é disso também, né? Porque a preparação para esse corpo, para descobrir, né, a potência desse corpo. E aí eu acho que esse espetáculo também ele vem falar não só com as mulheres, mas com o ser humano de maneira geral. Sim. Né? Porque... o se descobrir, o se aceitar, o se conhecer, é tudo isso. Né? É tudo isso. Então aí fica o convite. Fica o convite. Obrigada. Venham nos assistir, venham conferir, né, o espetáculo. E nós vamos ficar muito felizes com a participação de todo mundo. E vocês vão se divertir, vão ser tocados pelos babados da saia de Maria Padilha.